Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin e nós vamos falar sobre a crise detonada a partir da greve dos caminhoneiros, que mobiliza o Congresso Nacional e que já foi objeto de debate numa Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, numa audiência conjunta. De autoria da senadora, né, senadora? Exato, apresentei o requerimento e prontamente conseguimos trazer o ministro da Fazenda, que tem um papel importante neste processo da busca de alternativas para tirar o Brasil dessa crise. Então tivemos um debate muito interessante hoje. O que a senhora elenca como os principais pontos do que foi tratado? Olha, primeiro eu tive a oportunidade de ser muito clara e objetiva e dar a minha opinião de forma franca. Eu creio que dificilmente passará no Senado Federal essa proposta com a qual o governo brasileiro está acenando. Eu não me refiro à diminuição dos 45 centavos. Ok, a diminuição dos 45 centavos nós achamos que poderia até ser mais, mas a fórmula, os recursos que eles estão buscando para recompor esses 46 centavos é que eu creio não passará. Então, duas razões eu vejo que os senadores hoje começam a formar já uma unidade. A primeira é que a saída não tem que ser só para o óleo diesel, porque tudo isso que nós estamos vendo, baixar em 46 centavos e tal, é só para o óleo diesel, não vale para a gasolina e muito menos para o gás de cozinha. Verdade, e hoje na audiência pública vários parlamentares Vários não, e ontem na reunião de líderes, enfim, não tem como ser só para isso, porque se ficar assim, você até pode resolver momentaneamente o problema da mobilização dos caminhoneiros, mas logo em seguida você vai criar outras mobilizações dos taxistas, dos mototaxistas, dos trabalhadores que andam de carro, das pessoas, não é? E que cozinham, né? E que cozinham, nossa, o Brasil, as mulheres já estão cozinhando a lenha, a base de lenha. Então, isso que ficou claro. E o segundo é que o próprio governo diz, o ministro relatou que dos 9,5 bilhões de reais que serão necessários para recompor 30 centavos, porque 16 centavos já há uma cobertura de acordo com a proposta do governo, e os 30 centavos que resta a ser cobertos ainda, eles são contrários à extinção, a zerar o PIS e COFINS. Nós também achamos que não é o melhor caminho, porque isso você estaria penalizando a população, porque você piora a situação da Previdência Social, que é para onde vai principalmente os recursos desses tributos, não é? Então ele diz que o orçamento, isso deverá sair, esses 9 bilhões e meio, do orçamento da União, ou seja, cortar o orçamento da União em mais 9 bilhões e meio de reais. Para quê? Para subvencionar a Petrobras, ou seja, para dar subsídios à Petrobras. Isso é inimaginável, nós dissemos a ele, você está exigindo que quem não tem pague a conta, para dar dinheiro para a Petrobras, que já tem um lucro significativo, não é? E eles falam muito de que foi a política de preços anterior, porque até então, até 2016, o que nós tínhamos no Brasil era uma política de reajustes mais espaçados. Com o presidente Lula, por exemplo, foram 8 reajustes. Só agora, no período do Michel Temer, são 229 aumentos, 229, não é? Então é algo assim inacreditável, varia por dia o preço. Ninguém suporta variar o preço da gasolina, do gás e do óleo diesel por dia, não é? Então nós temos o entendimento que a Petrobras tem condições sim de arcar com esse rebaixamento. Os dados mostram, os estudos técnicos, que o custo do refino, do óleo diesel, diminuiu bastante da produção e do refino. E que esse custo gira em torno de 93 centavos a R$1 o litro. O preço que a Petrobras pratica na refinaria é R$ 2,33. Então, há margem. Não precisa e nem devemos tirar isso da população, não é? Então, nós estamos em compasso. Nós, da oposição, temos dito que poderíamos fazer agora o que fizeram lá atrás, em 2015, após a eleição da presidente Dilma, que o Brasil também ultrapassava uma crise econômica profunda. Ali era tempo de todos se unirem e a gente enfrentar a crise, mas não. Eles entenderam que a prioridade era tirar uma presidente, dizendo que ela tinha culpa de tudo, que não era verdade, nós estamos vendo hoje. Assumiram o poder, mudaram a política de preço da Petrobras e deixaram o povo nessa situação. E repito, a política exercida anteriormente de
reajustes mais espaçados, não trouxe um centavo de prejuízo à Petrobras. Isso nós mostramos, isso é de conhecimento público. Conhecimento público, se você olhar os dados, o que trouxe problemas para a Petrobras foram outras questões que não a política de preço. O fluxo de caixa da Petrobras, em 2012, por exemplo, foi de 27 bilhões de dólares. Ano de 2017, a mesma coisa. Então, e passou com o tempo, ela nunca teve problema, nunca teve problema. Então, não dá para a gente permitir que o governo trate a Petrobras como se fosse uma empresa privada, como se fosse um produto regido tão somente pelas regras de mercado. Não! Política de combustíveis está na Constituição, é monopólio do Brasil e é de interesse público. Portanto, o Estado brasileiro, como fazia no passado, tem que continuar fazendo. Isso não leva de jeito nenhum a Petrobras à falência. Agora, o que dizem também, e é verdade, é que nesse período todo, o governo, ao invés de ampliar a sua capacidade de refino, de transformar o óleo bruto em óleo diesel e gasolina, não, ele vem diminuindo. E mais de 25%, 30% aproximadamente, da capacidade das nossas refinarias estão paradas, não estão refinando tanto que poderiam refinar. Então, por que não refinar aqui? Exatamente. Mas isso que está, e o ministro também reconheceu que hoje 25% praticamente do óleo diesel é um óleo importado. Então, também são remuneradas essas transportadoras. E aí o povo brasileiro que já perdeu emprego, perdeu salário, está perdendo os programas sociais, perdendo farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, está perdendo tudo, Bolsa Família, ainda vai subsidiar empresas transportadoras grandes distribuidoras privadas? Não dá, né? Então, a gente tem que buscar outra saída. Mas esse pode, então, ser um dos ganhos ao enfrentar essa crise? Porque, por exemplo, são dois pontos que na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos teve força, né? Que é a questão da transparência das contas da Petrobras. Das contas da Petrobras. Isso é uma coisa que foi cobrado bastante lá. Muito, e isso está sendo cobrado diariamente por todos. Não somos só nós da oposição que estamos contrárias a essa medida que o governo vem acenando como a saída para a crise, porque no nosso entendimento não vai resolver a crise, pelo contrário, vai espraiar a crise para outros setores da sociedade brasileira. E como nortear uma política de preço sem conhecer essas contas? Aí todos falam, vamos abrir a caixa preta da Petrobras. Só que, dificilmente a Petrobras vai aceitar abrir a sua caixa preta, dificilmente, porque são dados protegidos, são dados sigilosos. Por isso que eu estou colhendo assinaturas, já tenho em torno de 22 assinaturas, de uma comissão parlamentar de inquérito de 30 dias somente, para funcionar 30 dias e fazer um levantamento da política de preços da Petrobras. Porque uma CPI tem como legalmente acessar esses dados que nós precisamos. E não são dados que qualquer um de nós tem interesse em divulgar, de jeito nenhum, porque, repito, são dados sigilosos, são dados protegidos. Mas é muito importante para a formação do juízo de valor e para a tomada de decisão, né? Então, eu espero que até hoje eu consiga as 28 assinaturas necessárias e que a gente possa ter, através de uma CPI, uma CPI, porque esse é o único instrumento capaz de nos trazer as informações que nós precisamos. E esse trabalho correria também em sigilo, já que os dados são sigilosos? Claro, sem dúvida. Não, essa vai ser uma CPI bastante diferente. É diferente do que a opinião pública nós colocamos uma duração de 30 dias e para analisar a política de preços da Petrobras. Então, é um trabalho muito mais técnico. E essa questão do refino? Nós vamos ter uma resposta sobre isso? Então, a do refino é a mesma coisa. A Petrobras ela está desenvolvendo uma política de desinvestimento. Isso é um absurdo. Está pondo à venda, por exemplo, 4 refinarias, com as quais deverá ganhar em torno de 10 bilhões de reais, ou seja, exatamente o mesmo tanto que o governo vai ter que cobrir 2 meses a diferença do combustível. Ou seja, isso é um absurdo, chega a ser uma política de lesa-pátria, porque essa hora é de fortalecer a Petrobras, a sua capacidade de beneficiar o petróleo. Nós estamos voltando a ser um país colônia, aquele que só exporta commodities, já exportamos só a soja e não o produto elaborado a partir da soja.
Nós que já importamos muito menos óleo diesel, hoje estamos exportando mais óleo cru e diminuindo e aumentando a importação de diesel e de gasolina, o que é lamentável, porque não agrega valor e não traz divisas para o nosso país, não é? Então, isso a gente precisa também pôr na mesa, que nós precisamos voltar a fazer com que cresça a capacidade de processamento do petróleo em território nacional. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso Obrigada. programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.